pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, professor Sidão aqui falando. Sou professor de artes marciais na modalidade Jiu-Jitsu. Também sou praticante de outras artes marciais. E hoje eu queria falar uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Uma transformação, na verdade, de mentalidade, de pensamento. Tá? Quando até a faixa roxa de Jiu-Jitsu, eu tinha um pensamento muito esportivo, muito competitivo. Eu cheguei a falar uma vez com o meu professor e falei assim, olha, eu vou treinar enquanto eu puder competir. Depois que eu não tiver mais condições de competir, eu paro de treinar. Então era essa a minha visão, era essa a minha mentalidade, era muito voltada para o desporto, para a competição. Né? E aí, com o passar do tempo, aí eu já na faixa roxa, aí o meu professor ele era muito ocupado, às vezes ele professor universitário, e às vezes ele não podia ir dar aula, aí eu puxava o treino, aí eu comecei a ter que. Na verdade, não que eu comecei a ter que mudar o meu pensamento, mas foi mudando naturalmente a partir do momento que eu comecei a estudar mais. Aí eu comecei a me aprofundar mais na parte teórica, né, do jiu-jitsu. Eu fui buscar as vertentes, né, dos Gracies, dos Fadas, né, quem realmente trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, porque está registrado pela Marinha Brasileira, está registrado isso. O jiu-jitsu entrou pela Marinha Brasileira muito antes do que o Mitsui Maeda, o Konde Koma, enfim. Aí eu comecei a estudar mais, porque como é que você vai ensinar, como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Né? Então aí eu comecei a amadurecer mais essa ideia, né, de dar aula. Eu nunca pensava na vida que eu fosse ser um professor. A minha ideia era treinar, competir e só. E aí a coisa foi mudando, a minha mentalidade foi mudando. Eu fui estudando, eu comecei a praticar outras artes marciais como o karatê, o judô. E aí eu percebi então que as artes marciais, o universo das artes marciais, ele é tão amplo que a parte competitiva, a parte de desporto é uma pequena fatia, bem pequena, né, das artes marciais. É legal, é importante, mas não é tudo. Entendeu? Nós temos que praticar as artes marciais para a vida. Né? E o meu professor, tanto é que depois disso eu comecei a buscar conhecimento na defesa pessoal. Tá? Nenhum professor de jiu-jitsu meu me ensinou defesa pessoal. Aí eu contei com a ajuda do sensei Claudio No, que é o meu sensei de karatê, ele me ensinou muita coisa de defesa pessoal. Né? Fui buscar ajuda com o pessoal do Krav Maga, saí buscando mais conhecimento, porque como que eu vou ensinar se eu não sei? Aí eu fui aprender primeiro para depois começar a colocar, introduzir nas minhas aulas de jiu-jitsu a defesa pessoal. Né? Porque o jiu-jitsu, o karatê, o judô, seja lá qual for a modalidade, é para a vida. Não é para um ringue, não é para um tatame, não é para uma área de luta, é para a vida. Então você tem que ter o conhecimento disso para a sua vida. Né? Então é melhor você ter conhecimento da arte marcial e não precisar do que você precisar e não ter. Como um guerreiro, né? Já imaginou? É melhor ser um guerreiro no jardim cuidando de plantas do que um jardineiro numa guerra. Né? Então eu vou colocar aqui para vocês um vídeo de um sensei de karatê onde ele fala a preocupação que ele tem dentro da modalidade do karatê, né, mas que isso serve para todas as outras modalidades de artes marciais. Que a gente possa entender, captar a mensagem desse sensei, um sensei antigo, já tem uma longa estrada no caminho das artes marciais, e aprender com ele. Para mim, só serviu para relembrar o que eu tenho aprendido com o meu sensei de karatê. Ele tem falado isso sempre, e o que eu busquei desenvolver na minha vida, né, a partir da faixa roxa de jiu-jitsu, né, eu entendi isso, eu entendi que o jiu-jitsu não era só a parte competitiva, não era só a parte de competição, mas sim a arte marcial como um todo, como uma filosofia de vida, como uma arte para a vida, né, e não só para a competição. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aqui um forte abraço para vocês. Assistam esse vídeo até o final. Vocês vão gostar muito, né, desse vídeo, né, que eu vou compartilhar com vocês agora. Tá certo? Estamos juntos sempre.
Os. Like a Hellcat. Oi pessoal, vamos para mais um Momento Budô e hoje eu vou fazer uma leitura de algumas reflexões que eu andei escrevendo, tá bom? Vamos lá. De repente me vejo pensando e refletindo sobre o futuro do Karatê-Do como arte marcial e formador de pessoas. Quando se fala em formar indivíduos para viver dentro de uma sociedade, pode ser até que esse desenvolvimento continue sendo feito ainda hoje, de certa forma, ou achando que estão fazendo. Mas a verdade é que esse desenvolvimento teria que ser acompanhado da parte técnica, do treinamento, para que o desenvolvimento do Dojokun seja feito de forma correta e use o instrumento do treinamento para fortalecê-lo. Posso dar um exemplo assim, o Dojokun falando de criar um intuito do esforço. Para criar um intuito de esforço dentro do Karatê, você precisa do treinamento da parte técnica, da procura, da perfeição, né? Então, vamos lá. Talvez sem isso, como você desenvolveria o Dojokun se não tivesse esse instrumento que é o treinamento do Karatê-Do? Seguindo o Dojokun, você conseguirá desenvolver a parte técnica profundamente. Seguindo os preceitos, você conseguirá desenvolver tudo o que precisa para a formação do seu caráter, conseguindo viver dentro de uma sociedade com respeito e com razão. A procura da perfeição, aprender o uso total do corpo, adaptar o corpo para o seu desenvolvimento, aprender o uso total da energia aqui, você desenvolver coisas para sempre tentar um máximo de aproveitamento. É nesse ponto, gente, que notamos que um está dentro do outro. Cada um, Dojokun, depende do outro. Treinamento da parte técnica para se desenvolver. Não? A minha grande preocupação com a preservação da arte marcial é que os competidores estão mais preocupados em desenvolver adaptações para conseguir ser mais rápido e marcar pontos na disputa da competição. Vejo hoje em dia os atletas que já são professores começarem a incentivar os treinamentos com essas modificações, deixando de desenvolver todo o poder do corpo, que é a finalidade do treinamento de arte marcial, e não a de competição, que seria a vitória e a medalha. Não sou contra não fazer rikté, levantar o calcanhar da perna de trás ao realizar um golpe, ou fazer um ataque junto com uma defesa, numa luta de competição, porque isso diminuiria seu poder final, mas para marcar ponto serve. Eu sou contra eles não treinarem a técnica correta de execução, o Kihon correto, o kata correto. Nunca deixar de fazer esses treinamentos para preservar a tradição do Karatê como arte marcial e conseguir desenvolver toda a sua potencialidade. Para não precisar fazer de novo o resgate do Karatê como arte marcial, como já foi feito, nós devemos nos preocupar em advertir esses atletas professores, esses novos alunos, para que não deixem levar pelas modificações, preservando assim a continuidade certa e verdadeira do Karatê como arte marcial. Os